duas situações distintas, a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite de vaca. Essa questão do composto lácteo é um tema bem polêmico. Olha. Oi, Olívio, tudo bem? O Olívio é amigo de infância do Bruno e ele quer saber se o Bruno vai ter mais um filho. Então, acho que perde totalmente a credibilidade. Olá, hoje é dia de entrevista e aqui ao meu lado eu tenho o Dr. Bruno, pediatra. Seja bem-vindo, Dr. Bruno, tudo bem? Tudo bem. Para quem não sabe também, ele é meu marido. Para quem não me conhece, eu sou Roberta Hassan e este é meu canal sobre maternidade. O Dr. Bruno, ele é formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, UFTM, fez residência em pediatria no Hospital Materno Infantil de Goiânia e atualmente nós moramos em Jataí e ele é professor efetivo da Universidade Federal de Jataí, que é a UFJ, também atende na prefeitura e consultório particular, né? Estou muito feliz e muito satisfeita em te receber hoje, em ter essa oportunidade de fazer essa troca de forma mais dinâmica, porque ele sempre está nos bastidores, lendo os meus roteiros, revisando os meus vídeos, ele sempre participa, ele é muito ativo nesse canal mesmo. Mas hoje ele aqui, pessoalmente, respondendo diretamente e de uma forma mais profissional, né, mais direta, com maior embasamento, né, as respostas das seguidoras. Quem me acompanha no Instagram viu que eu fiz uma enquete há uns dias atrás. Nós selecionamos algumas perguntas para ele responder hoje. E é isso, espero que vocês gostem. E fique até o final do vídeo, porque as últimas perguntas estão, ó. Vamos começar com as perguntas? Vamos lá. Ok, vamos começar com a pergunta da Juana Ribeiro. A Juana perguntou assim: o que muda se eu engravidar e ainda estiver amamentando? Então, vamos lá. Essa é uma dúvida muito frequente no consultório e que geralmente as mães têm uma percepção um pouco equivocada em relação a essa fase e em relação ao aleitamento materno. Qual que é a situação que elas mais chegam no consultório acreditando, né, ser a realidade? Que elas necessitam desmamar nesse período, né, de que não é possível amamentar durante a gestação e no pós-parto, e algumas têm o conceito de que isso poderia até causar algum prejuízo, algum risco, por exemplo, à gestação. Então, isso é uma definição equivocada. Então, em gestações de risco habitual, o aleitamento materno deve ser continuado normalmente. No pós-parto, né, imediato, né, que a gente chama de período de puerpério, também existe a orientação de continuar o aleitamento, né, que tem um termo que a gente usa que é o aleitamento em tandem, né? O que pode mudar? Realmente podem ter mudanças, né? O sabor do leite, a apresentação do leite materno, ela vai sofrer algumas alterações devido a novos hormônios que estão sendo produzidos nesse período, né? A placenta, ela produz hormônios, então a gestação, a constituição do leite, ela vai estar um pouco diferente. Então, em alguns casos, o bebê às vezes pode, o filho que está amamentando, ele pode às vezes estranhar, mas isso são períodos pontuais que geralmente isso não causa um desmame. Eu conheço algumas gestantes também que têm maior sensibilidade na mama também, né? Sim, a mama vai passar por transformações, né, que já ocorreriam nesse período gestacional, mas, resumidamente, a orientação é continuar o aleitamento. Uhum. Então, a gente tem a experiência aqui em casa, né? Então, acho que eu posso contar, né? Acho um pouquinho seria interessante. Da minha história, porque eu fiz a amamentação em tandem. Eu amamentava a minha filha quando eu engravidei. Ela tinha 1 ano e 4, né, Bruno? Mais ou menos, quando eu engravidei. E eu pretendia continuar minha amamentação enquanto ela quisesse. E ela amamentava muito pouco, só uma vez no dia, mais ou menos. E geralmente era na hora do almoço, depois do almoço. E eu continuei amamentando durante toda a gravidez. E eu lembro que lá pro final da gestação, eu acho que quando mudou o sabor ali pro colostro,
Porque eu senti, assim, que meu peito deu uma murchada e depois ele... Eu não sei, foi em alguma fase, assim, no final da gestação que ela mamava e ela ficava assim... Mamar ruim, né? Ela achava ruim o mamar. Só que ela continuava mamando, isso durou algumas semanas, logo o Estevão nasceu e ela continuou amamentando normalmente. Fica um pouco mais... a gente perde muita caloria com isso, né? Então, eu tive que melhorar a minha alimentação, mas eu acho que, sim, foi basicamente tranquilo. Essa amamentação durante a gestação e no pós-parto. É tranquilo, assim, é um desafio, né? Com certeza. A gente fica mais fraco, né? Agora a dúvida, né? A dúvida que aparece, mas no aleitamento não produz ocitocina, que é responsável pela contração uterina? Sim, mas a quantidade, ela não vai influenciar a ponto de gerar uma contração que causaria, por exemplo, um trabalho de parto. Isso não acontece. Agora, é claro, é sempre indicado estar alinhado com o obstetra, né? Então, sempre conversar com o obstetra para estar avaliando o risco da gestação, né? Então, mas em gestações habituais, não é contraindicado. Ok. E agora eu vou para a pergunta da Nara Evelyn. A amamentação na mamadeira, no caso de uma criança de 4 anos, aqui em casa o Antônio só mama para dormir. Mas não faz falta, ele come de tudo e janta. Tem ceia, então quer dizer, ela está falando que ele come bem e também mama na mamadeira. E ele gosta de mamar, ele insiste em mamar e tenho medo disso prejudicar ele futuramente, porque ele come muito, mesmo a gente regrando, ele gosta de comer bastante, come compulsivamente. E às vezes fica bem nervoso se não mamar. Então acho que o que ela deve estar querendo saber é o seguinte, se uma criança, se tem algum prejuízo, né? Uma criança de 4 anos que tem uma alimentação boa, continuar amamentando na mamadeira. Então, tem a Nara conhecida nossa, a Nara, né? Então, esposa de quem? Do Jaci. Seu primo, Meu né? primo. Existem 2 aspectos aí para abordar nessa questão. Então, o leite em si, né? Então, eu não sei se ela quis perguntar da mamadeira em si ou do leite, né? O leite, ele é indicado nessa idade. É um alimento nutritivo, é importante, uma fonte de cálcio importante. Então, é importante para as crianças receberem algum derivado de leite, seja o leite em si ou seja algum derivado. Então, se a pergunta foi pensando no leite, está ok em partes, né? Vamos abordar no final aqui. A mamadeira em si eu não indicaria, né? Principalmente nessa idade, já está com 4 anos, então o leite pode ser dado, mas com outros dispositivos, que é o copo, né? Tentar ir substituindo. Nessa idade não precisaria nem de copo, tem os copos de transição, mas já pode ser no copo normal. Vai ser um estresse, assim? Vai ser, porque ele está 4 anos habituado a tomar leite de uma forma, que é na mamadeira. Então, isso tem um vínculo afetivo com o objeto, essa questão oral, da oralidade. Mas é possível fazer essa transição, sem muitos traumas, né? Então, vai ter que suprir ele essa parte emocional de outras formas. E tem a questão de mamar antes de dormir, né? Então, esse é um hábito que pode ser feito, mas as coisas não podem vir na sequência, mamar e dormir. Então, tem que mamar, escovar os dentes e dormir. Então, ele não pode pegar no sono mamando, porque o leite é um alimento, tem açúcar, né, próprio do leite, e esse açúcar, se não for... A lactose, no caso, né? A própria... Isso sem falar das pessoas que ainda colocam achocolatado, sim, né? Que aumentaria ainda mais o açúcar. O teor de açúcar. Então, mas a própria lactose do leite puro já seria suficiente. Suficiente para a formação de cárie. Então, dá o leite, escova os dentes e dorme. Entendi. Mas já recomendaria tirar essa mamadeira. O bico da mamadeira realmente ele vai trazer algumas consequências negativas, né? Na formação da cavidade oral. São vários aspectos negativos aí que contraindicariam usar nessa idade. Agora nós temos 2 perguntas da Michele Rodrigues. A primeira é: indicação de um livro para orientação de desfraude para meninos.
O que a gente conhece aqui é o que a gente postou, né, no Instagram, que é o cocô amigo. Cocô né? amigo. Ele é mais voltado para o cocô, né? Não é Sim. nem para o xixi. A gente praticamente não usou o livro, né, com a Serena. O Estevão não entrou ainda na fase de desfraude, né? Mas o que eu conheço pessoalmente seria só esse. Depois a gente pode estar fazendo uma pesquisa aí. Então, Michele, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma pesquisada e eu vou postar no meu Instagram se eu encontrar algum livro bacana. E se alguém tiver indicação de livro para desfraude e que for bom, comenta aqui embaixo, que aí eu reposto lá no meu Instagram. O desfraude da Serena foi bem tranquilo nesse quesito, a gente não procurou tantos livros, ela tinha muita vivência com a gente, né? Os nossos exemplos e muita conversa, historinha, mas livro mesmo a gente quase não usou. Outra pergunta da Michele é: como conduzir a criança da cama compartilhada para o próprio quarto de maneira afetiva? Eu acho que a resposta já está na pergunta, né? Então, assim, tudo tem que ser norteado por essa questão afetiva. Então, tendo afeto e respeito, eu acho que o restante flui de uma forma natural. Cada família é uma realidade. O que eu geralmente oriento no consultório, existe uma forma assim que eu oriento que é a seguinte: não dá essas mudanças, porque às vezes a gente pensa assim que a criança é nova, mas para a criança foi a vida inteira dela, né? Então vamos supor 2 anos, né? 2 anos dormindo no quarto dos pais é pouco para a gente às vezes, mas para a criança foi a vida inteira. Então é um hábito da vida inteira da criança. Então não tem como mudar um hábito de uma forma abrupta. Então o que eu oriento? Isso tem que ser aos poucos. É um processo. É um processo. Então, por exemplo, monta o quartinho, dependendo da idade da criança, acho que qualquer idade dá, insere a criança no preparo do quarto. Então, seja às vezes colocar um papel de parede, colocar uma decoração, arrumar o colchão, a cama, para ela se sentir empolgada com essa mudança. Se familiarizar, né, com o ambiente do Sim, quarto. ela tem que estar participando da mudança. Não tem como. Toda mudança que a gente vai fazer com a criança é legal fazer isso, né? Muita conversa. Historinha, né? Que aí que vai dormir. Tem que explicar muito bem, justificar, tá aí a questão do afeto e respeito. A gente tem que tratar a criança, às vezes, em algumas situações, mais ou menos como se fosse um adulto. A gente não vai fazer uma mudança e falar: olha, tá aqui seu quarto, a partir de hoje, aí, né? fica aqui. Não tem jeito. Então, explica antes, antecipa, né, para a criança já ter uma antecipação dos fatos que vão ocorrer e realizar isso aos poucos. Por exemplo, vai a mãe ou o pai para o quarto, ou os dois, né? Então fica a princípio, num primeiro momento, junto com a criança, às vezes no início fica no quarto da criança até ela dormir, depois sai. Essa criança vai acordar à noite, a hora que ela acordar à noite ela vai querer voltar para os quartos dos pais, mas a partir de que essa decisão foi tomada, então não é bom retroceder, porque isso a criança fica confusa, né? Então ela já foi orientada que vai ter essa mudança, né? E aí, então a gente tem que seguir na sequência. Que às vezes chora, né? Vai chorar, vai ser um certo trauma, né? Mas um trauma, um estresse aí controlável, uma frustração, né? Uma frustração. E aí vai saindo aos poucos. Então, às vezes, no início, os pais podem, dependendo se for colchão, que nem a gente adota aqui, que é o estilo montessoriano, às vezes os pais podem deitar junto com a criança no quarto dela, no colchão dela, e ir saindo aos poucos. Eu falo assim, vai afastando aos poucos. Então, às vezes, começa deitando, depois de alguns dias ou semanas, senta só no colchão, aí depois senta no pé do colchão, depois senta numa cadeira fora do colchão, então vai afastando. Aí algum dia fala: papai vai buscar água para você, então sai do quarto e volta. E aí depois, no outro dia, sai do quarto e demora mais um pouquinho para voltar. Então, assim, é um processo que é mais gradual, costuma dar certo, mas costuma dar certo. Toda a questão de sono é muito complexa. Vai ter choro, mas aí, assim, acalmar a criança, né? Tratar de forma afetiva. Eu tô ouvindo você falar e eu tô lembrando de como que foi essa transição para a Serena e essa transição que a gente está passando agora, né? A Serena, eu lembro que nós dois, né, a gente deitava com ela na cama até ela dormir,
e depois eu voltava para o meu quarto e mais tarde você voltava também, eu não lembro. Só que no início da Serena ela chorava muito, né? Pelo menos 30 minutos ela chorava. Só que a gente, assim, deitado com ela na cama, fazendo carinho. Dela. Na verdade, ela chorava porque ela queria mamar, né? Porque foram duas mudanças eu fiz juntas, o desmame noturno, então ela queria mamar, só que o que eu fazia? Eu deitava com ela de sutiã pra dificultar, porque tem hora que a gente fala, nossa, não vou aguentar. E deitava e a gente ficava lá até ela se acalmar, né, no colo às vezes, acalmando ela, e até ela entender que a gente não iria retroceder na nossa ideia. Se a gente volta atrás, a criança fica totalmente confusa, foi o que ele falou, né? E agora a gente está agora a gente está dormindo, nós estamos, né, todos dormindo juntos aqui no quarto dos meninos e nós queremos voltar para o nosso quarto. E a gente já está conversando com a Serena já tem quanto tempo? Já tem mais de semana, né? Serena, olha, mamãe e papai vai voltar para o nosso quarto. E ela, não vai, né? Dormir com a gente, quer dormir com vocês. Essa conversa já existe, já há algumas semanas, a gente não voltou para o nosso quarto ainda, mas nós estamos nessa fase de preparo, sabe? Porque a criança tem que entender, não dá para você preparar ela em um dia e no outro dia mudar, né? A criança vai absorvendo a ideia aos poucos, principalmente porque é uma ideia que ela não concorda, né? E o Estevão eu já estou conseguindo, eu que faço o Estevão dormir, né? Eu já estou ficando sentado, né? Que antes eu deitava, na verdade, às vezes eu era cansado, né? E já deitava com ele, já dormia junto. E aí agora eu estou ficando sentado e ele tá dormindo agora, a tendência é eu ir afastando. E eu lembro que tinha uma fase que quando a Serena já estava dormindo bem, né? Sem mamar e tudo, eu lembro dessa fase de vocês falar, vou ali beber uma água. Aí ela bebia água, esperava um pouquinho, aí ela estava com tanto sono que às vezes ela dormia nesse período enquanto o Bruno saía. Então, para ela aprender a dormir sozinha, sabe? E foi uma técnica que a gente usou, assim, nunca deixar ela chorando no quarto, deixar ela bem sonolenta no quarto. Quando a gente, né, você percebia que ela estava quase dormindo, você falava, papai só vai ali pegar uma água e já volta. E saía, então era mais ou menos assim. Na quarta-feira, eu vou postar um vídeo sobre o sono do Estevão. E lá eu falo um pouco disso também, né? De como que foi essa transição para nossa cama e depois como que a gente voltou para o quarto deles, que hoje tá essa bagunça toda, porque sono é assim. Tem dia que o Estevão dorme super bem, tem dia que ele não dorme, então, igual o Bruno falou, na infância é difícil, né? Se você assistir os 2 vídeos de sono que eu tenho no canal, que é o da Serena e o que eu vou postar na quarta-feira do Estevão, eu acho que deve complementar essa resposta que o Dr. Bruno fez aqui. Agora vamos para a próxima pergunta da Jaqueline Baus. Ela perguntou, é necessário fazer hemograma em bebê como exame de rotina? Existem diferentes protocolos, né, que aí cada profissional vai se embasar em algum estudo científico para tomar as suas decisões. Então, eu me embaso na Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, existe um consenso de anemia que foi publicado tem pouco menos de 2 anos, em 2018, e nesse consenso foi feita uma atualização ampla, né, e foram feitas algumas mudanças importantes no que a gente vinha conduzindo antes. Nesse consenso existe a orientação de que é necessário realizar uma triagem para anemia aos 12 meses, que seriam hemograma, ferritina e PCR, né, proteína C reativa. Por quê? Porque existem evidências científicas de que clinicamente o pediatra não é capaz de identificar, por exemplo, um baixo estoque de ferro e até uma anemia em fase inicial. Então, mesmo com um exame muito minucioso, a gente não consegue identificar. Isso é falho. Precisa recorrer a um exame laboratorial. Então, porque primeiro acontece uma baixa do estoque de ferro no organismo, Sim. Depois inicia a anemia e geralmente, clinicamente, o pediatra consegue ver só quando essa anemia já está bem estabelecida. Para a gente ver uma criança descorada, né, que a gente vê nas mucosas, né, no olho, na boca, na palma das mãos. Ela já está com uma anemia. Já está com uma anemia já há algum tempo. E isso pode trazer algum dano para essa Com criança? certeza a anemia traz consequências muito ruins para o desenvolvimento neurológico, para o desenvolvimento de peso e de estatura. É um comprometimento importante. Então, por isso que nesse próprio consenso mudou
por exemplo, a idade de início de suplementação de ferro. Então, antes a gente suplementava o ferro seguindo a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira também seguia essa recomendação de que iniciar a suplementação aos 6 meses. Mas, depois de estudos brasileiros que viu que o índice de anemia em crianças nessa faixa etária, né, nesses primeiros 2 anos de vida, atinge mais de 50% das crianças brasileiras, adotou-se a orientação de iniciar a suplementação de ferro com 3 meses, que é a prática atual. Então, a suplementação de ferro se inicia aos 3 meses e mesmo com a suplementação adequada e mesmo com a alimentação adequada, uma triagem laboratorial para anemia aos 12 meses, mais ou menos aos 12 meses, né? Porque muita mãe fica com dó, né? Ai, nossa, que dó, né? Furar o nenenzinho, que realmente a gente fica, né? Já tem que tomar tanta vacina, tanta coisa, né? Mas é necessário, porque aí a gente vai estar atuando na prevenção, Sim, né? de forma preventiva. Preventiva. Agora, a Elisa Alvin perguntou: composto lácteo é um vilão? Essa questão do composto lácteo é um tema bem polêmico. Essa polêmica toda veio à tona com maior ênfase assim no final do ano passado, depois de uma cartilha de orientação alimentar publicada pelo Ministério da Saúde, em que dava-se uma brecha, né? Dava-se a entender de que poderia dar leite de vaca para crianças a partir de 9 meses. Aí veio toda essa discussão, mas que já era uma discussão de âmbito mundial, né? Nessa questão alimentar das crianças entre aleitamento materno, fórmula infantil, composto lácteo e o leite de vaca integral. E então difícil a gente rotular se é vilão ou não. Não dá para responder de uma forma não, né? tão direta. Então, diferentes países adotam diferentes orientações, uns falando mais a favor do uso do composto lácteo, outros falando contra o composto lácteo. Acho que é importante, às vezes, falar resumidamente uma diferença entre a fórmula infantil, né? A fórmula infantil, existe a fórmula de partida e a fórmula de segmento. Então, a fórmula de partida tem indicação para crianças até 6 meses. É uma fórmula artificial, né? É um alimento artificial que foi feito com um parâmetro que a gente fala que é o padrão ouro, que é o leite materno, que está muito distante em qualidade, né? Excepcionalmente o melhor de todos para os bebês. Então, comparado com leite de vaca? Comparado com todos. Com amamentação também? O leite materno. O leite materno. O leite materno, ele é o padrão ouro. Sim. Ele é o melhor de todos. E aí a indústria alimentícia, ela tentou e tenta fabricar fórmulas infantis que se assemelhem ao máximo possível ao leite materno, mas assim, essa comparação ainda está muito longe, né? Está muito distante ainda de chegar no padrão de qualidade do leite materno e, na verdade, nunca vai chegar, né? A indústria nunca conseguirá, difícil falar nunca, né? Mas eu acho que nesse caso eu acho que caberia ou nunca, porque tem questão de proteção, né? O leite materno é um alimento vivo. Ele é vivo, né? Então não tem o leite que você produz agora de manhã é diferente do leite que produz à tarde, que é diferente do leite que produz amanhã, que é diferente do leite que você produz se a criança está doente. Então são variáveis que torna impossível. É perfeito demais, perfeito, né? O leite materno é perfeito. Então é impossível copiar o leite materno industrialmente. Então a fórmula infantil é isso. Qual que é a indicação da fórmula infantil? Na impossibilidade do aleitamento materno. Então às vezes existem doenças da mãe que impossibilitam ela de amamentar. Então, por exemplo, HIV, né? Se a mãe está com HIV, ela não pode amamentar. E outras situações, quimioterapia, alguns casos intensos de depressão, pós-parto, vão impossibilitar o aleitamento materno. Então, nessa situação, a melhor saída é a fórmula artificial, a fórmula infantil. E tem um leite de vaca integral, que é distribuído de várias formas. Tem o leite em pó, tem o leite de caixinha, tem o leite de saquinho, tem o leite da fazenda,
que é o leite integral. E existe o composto lácteo, que é um composto que, por definição, tem que ter 51% de leite de vaca. E os 49%? O que será? O que será? Aí que está a maior questão. Não existe uma regulamentação muito rigorosa. Não existe como é que eu falei? Não existe uma regulamentação muito rigorosa em cima do composto lácteo. Então, a maioria tem açúcar, tem uma quantidade de açúcar, então isso vai depender da marca, se tem mais ou se tem menos açúcar. Vão ter gorduras que não são tão boas. Em contrapartida, vão ter também suplementos, vitaminas, que é o que ganha, né? E é onde tem a propaganda muito grande em cima do composto lácteo. Outra coisa que não tem é uma regulamentação na propaganda, ao contrário da fórmula infantil. A fórmula infantil existe uma regulamentação muito rigorosa. Não pode dar brinde, não pode entrar em hospital. Então, assim, e isso não existe no composto lácteo, é onde a indústria se aproveita, tenta confundir o consumidor, a mãe, o pai. Confundir como? As embalagens são quase idênticas. É muito difícil a gente perceber. A distribuição fica na mesma prateleira, então no supermercado ou na farmácia estão juntos, com a mesma lata, com as mesmas cores, com os mesmos, quase os mesmos nomes. Isso confunde a mãe. Só que o preço é bem menor. Então, a mãe às vezes olha lá, nossa, isso aqui é parecido, então o leite na promoção, né? Vamos usar esse aqui, mas não é a mesma coisa. Entendi. Então, é difícil... Então, temos que nos atentar ao rótulo, então, né? Se é leite mesmo, sempre está conversando com o pediatra. Então, o composto lácteo ele não vai ter utilidade, não, algumas situações específicas ele pode ser utilizado. Então, assim, primeiramente, eu queria falar que não existe uma definição entre diferentes países e nem no Brasil, né? O Ministério da Saúde fala uma coisa, a Sociedade Brasileira de Pediatria fala outra. Essa seria a minha pergunta. Qual que é a posição do Brasil em relação a isso? Não existe. Um grupo de nutricionistas tem uma definição, pediatras têm outras. Então estou falando de mim, né? Eu oriento estou orientando agora no consultório, né? Se a criança não foi possível o aleitamento materno pelo motivo que seja, usar a fórmula infantil até os 2 anos de idade. Entendi. Então, é melhor estender o uso da fórmula, que é um alimento mais balanceado, mais equilibrado. Existe uma regulamentação bem rigorosa na sua composição. Então, é melhor estender o uso dele até os 2 anos. E depois dos 2 anos, aí vai usar o leite mesmo. Então, não teria leite de vaca. O leite de vaca. Ou não necessariamente. Tem crianças que não tomam leite, mas se comer derivados de leite, queijo, um iogurte natural, uma coalhada, tá ok, né? E outra dúvida é que você falou que tem a fórmula infantil de ataque e tinha outra. De partida. De partida. E de segmento. A de segmento a partir dos 6 meses. Então, geralmente, dependendo da marca, a fórmula de partida vai vir com a numeração 1. Entendi. E a de segmento vai vir com a numeração 2 e 3, ou só 2 ou 2 e 3. Então, o que diferencia a idade que você vai dar, a fórmula infantil, que a fórmula infantil vai ser iniciada. Entendi. Mas isso tem que ser discutido sempre com o pediatra, porque confunde mesmo, os pais ficam confusos e então sempre está seguindo as orientações do pediatra. A Grace Matias fez uma pergunta. Fale sobre alergia à proteína do leite. Grace, né? Então vamos lá. Grace, é um tema amplo, né? Complexo, um tema extenso. Eu proponho a gente talvez gravar um vídeo específico sobre alergia à proteína do leite de vaca ou alergia ao leite de vaca. Hoje as duas denominações são utilizadas. Tentar falar resumidamente, mas é impossível falar num vídeo curto sobre um tema muito, muito extenso. Alergia é um processo, alergia alimentar é um processo gerado por proteínas diferentes que são ingeridas. Então, no caso da alergia ao leite de vaca, que é a mais comum no primeiro ano de vida, é uma alergia que quando a criança ingere a proteína
do leite de vaca, seja diretamente através da fórmula infantil ou através do leite in natura ou até através do aleitamento materno, que pode passar. A mãe pode ingerir o leite e fragmentos da proteína serem eliminados pelo leite e gerar alergia na criança. Então pode ser gerada alergia mesmo em aleitamento materno exclusivo. Essa proteína, ao entrar em contato com a criança no intestino, ela vai desencadear um processo alérgico, né? Estimulando o sistema imunológico da criança alérgico, com várias consequências, com vários sintomas que aí tem um amplo espectro. Então podem gerar para citar alguns sintomas. Os mais comuns. Mais comuns. Então existem sintomas intestinais, como cólica, gases, sangue nas fezes, diarreia ou constipação, que é o intestino preso, vômitos, regurgitações. Então, esses são os principais da parte do aparelho digestivo, digestório. E existem outros sintomas que não só os digestivos. Então, os principais são sintomas de pele, com dermatites e urticária, e pode gerar angioedema, que é um inchaço de extremidades, boca, nariz, olho, orelha, os dedos das mãos, e sintomas respiratórios, né, que é o chiado no peito, a sibilância, às vezes tosse, e no geral são esses os principais sintomas que podem gerar. Não é um diagnóstico fácil, né? Antes dos 6 meses é um diagnóstico eminentemente clínico, a gente não vai conseguir através de exames laboratoriais fechar o diagnóstico, então depende muito da experiência assim, do pediatra que tá acompanhando, porque realmente se você pegar um bebê, por exemplo, de 1 mês e meio, que vai estar no auge da cólica, então será que pode ser alergia? Então a gente tem que associar com vários sintomas, e além disso, que eu não falei, um sintoma muito importante que pode aparecer ou não é o baixo ganho de peso, né? Aquela criança que não está ganhando peso adequadamente. No geral, são esses os sintomas, vai precisar de um bom profissional para fazer o diagnóstico, e o tratamento seria uma dieta de exclusão da proteína do leite de vaca. Se a criança está em aleitamento materno exclusivo, a mãe precisa fazer essa dieta. Se a criança está usando fórmula infantil, a gente vai ter que usar uma fórmula infantil específica para alergia, que não é com a proteína intacta, é uma proteína quebrada, hidrolisada, né? que não geraria esse processo alérgico. Em alguns casos mais extremos, usar até uma fórmula com aminoácido. Resumidamente é isso, é um tema bem complexo que a gente pode estar abordando mais em outras ocasiões. Então, eu acho que ficou bem claro aqui, mas se vocês quiserem mais informações sobre alergia ao leite de vaca, né? Olha, dá para fazer muito conteúdo aí, viu? A Grace fez até a pergunta de forma correta, ela perguntou alergia à proteína do leite de vaca, porque existe uma confusão muito grande com intolerância, né? Minha criança tem intolerância ao leite de vaca, ou então fala que tem alergia à lactose, que são duas situações distintas. Entendi. A intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite de vaca. E alergia à lactose não existe? Não existe alergia à lactose. A lactose é um açúcar, o que gera alergia no organismo são proteínas, não açúcares. Entendi. Agora nós temos aqui um comentário, não é pergunta. É elogio. Dr. Bruno é pediatra nota 1000. A Ana Medeiros. Outra pediatra, né? O pediatra que atende no mesmo consultório que o Bruno ali. E ela tá sempre, né, participativa. Ela também é ótima, excelente. Feliz dia do pediatra, doutora Ana Paula. Muito obrigada pelo seu comentário. Nós temos mais uma pergunta aqui do Olívio. Quando ele vai ter mais um filho? No caso. Você. Olha. Oi, Olívio, tudo bem? O Olívio é amigo de infância do Bruno e ele quer saber se o Bruno vai ter mais um filho. Então vamos fazer o seguinte, vamos lançar a pergunta, né? Voltar a pergunta, né? Quando você terá um filho, Olívio? Aí quando você tiver um filho a gente conversa, né? Mas a gente prefiro... a gente não sabe ainda. A gente não sabe ainda, nem eu sei, nem ele sabe, né, Bruno? E mais um aqui, João Lino Franco, perguntou: Bruno,
Fale sobre como é ser o Bruninho de Deus. Ô menino lindo. Isso aí não dá, né? Corta, né? Não, eu falo pra ele. Não. Acho que perde totalmente a credibilidade. Então tá, João Lino, esse é o comentário do Bruno. Ele responder sobre isso perde totalmente a credibilidade. O João Lino, ele é um ginecologista obstetra muito bom, lá de Goiânia, né? Casado com a Marcela, que também é ginecologista e obstetra. E eles, junto com outros profissionais, montaram um grupo muito interessante. Multiprofissional, que para atenção ao parto humanizado. Que chama Única Obstetrícia. Então tem um grupo de obstetras, de fisioterapeutas, de enfermeiras, doulas, psicóloga. Acho que tem educador físico. E eles montaram um grupo para atender a mãe de uma forma integral e humanizada. Maravilhoso esse trabalho. Muito interessante. Acho que para quem é de Goiânia compensa conhecer. Eu vou deixar o link do Instagram da Única aqui também e do João Lino. Porque ele também começou a postar muita coisa legal no Instagram dele, que eu tenho acompanhado, tanto ele como a esposa dele. E eu acho que quando o profissional é de qualidade, a gente tem que compartilhar. Então é isso, então nós selecionamos essas perguntas. Comenta aqui se vocês gostaram, se vocês gostaram desse modelo de entrevista, se vocês querem ver mais o Dr. Bruno aqui nesse canal, porque não é fácil, a agenda dele é lotada, mas... Eu acho que como parceiro do meu canal e meu marido, ele tem que se esforçar um pouco, né, para participar. Eu agradeço muito, viu? Muito obrigada. Hoje nós tivemos também a participação da Lola. A Lola tá aqui, ela sempre tá nos vídeos, sempre. É porque como hoje eu tô aqui, né, a mostra aqui na cadeira, vocês estão vendo ela, mas todos os vídeos ela fica assim, ó, todos os vídeos. E é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo. E até a próxima. Feliz Dia dos Pediatras! Até mais.